Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Momento, podcast do João, do Lucas e do Ricardo, sobre a NBA, claro. Comigo tenho Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Estou bem, João Diniz. Estou bem, estou sempre bem. A falar baixinho, né? Tipo, eu noto A sempre falar baixinho. quando tens alguém a dormir em casa, porque tu falas logo num tom de voz bem mais baixinho. Vira um bocadinho o Oceano Pacífico. Sim, sim. Vamos à música, convosco Tina Turner e Private Dancer. Epá, eu não sei como é que não sei como é que tenho de dizer isto, mas tenho uma filha. Esta é a parte que eu sei como dizer. E para quem eventualmente não possa não saber, tem menos de 2 anos. E epá, é espetacular, está tudo certo, é saudável, é uma miúda incrível, mas é vespertina. Ou seja, tem a vantagem de não ser daqueles pais que estão acordados às 5h50 por ter uma criança aos saltos em casa e a pedir atenção, estás a ver? Eu tenho amigos meus que são pais que tomam 2 pequenos almoços ao fim de semana, o das 6h15 e o das 9. Isso não me acontece. No dia de escola normal tem que acordar às 8h20 e de fim de semana 8h30, 9 levanta-se. Revés, antes das 10 da noite, esta criança não dorme, meu. Pá, e isso durante a semana de trabalho é muito cansativo. O meu dia só acaba às 10. Eu levanto-me às 6 e o dia só acaba às 10. Foi a vida que escolheste, Fatiga-me. não é? Foi a vida que escolheste. Esta parte não escolhi. Se- não, mas eu não sei se viste, eram aquelas letras pequeninas que estavam que estavam lá embaixo. É o que vem na Era uma, contracapa dos controle. sim, era uma letrazinha pequenina, estás a ver? Uma letrazinha pequenina. A malta às vezes distrai-se, mas estava lá, estava lá. De Ah, modo que começámos a gravar isto às 11 em ponto, porque ela hoje adormeceu às 10h40. Aliás, eu hoje fui buscar à creche, perguntei, pá, tudo bem e tal, só para garantir que não aconteceu nada. Tudo muito bem. Tive que acordar a Amélia da sesta. A sério? Então, mas que é? Ela, ao fim de semana, faz cestas de 1 hora, 1 hora e um quarto. 2 horas? E perguntei eu. E 40? E eu. e- já Pronto, começaste logo a ver, comece- começaste logo a ver a vidinha, não é? comecei logo, ainda por cima. Parece que foi uma tempestade do fim do mundo, não é? Aí, sim. Estava a chover quando eu fui buscar. Não se pode ir ao parque, não pode gastar energia na rua, porque é um filme. Estava um vendaval do caraças. É verdade? Já passaste a cadela? As Já, já, cadelas? já, 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 Porque já. senão acho que daqui a umas Não, horas ias buscar lá a sim, Madrid. ontem à noite já fui tarde passeá-las e assim que saí percebi assim, vou ter de voltar, vou ter de voltar, porque para quem não sabe, as minhas cadelas são pequenas e tipo assim que eu saí, só começo a ver assim um esvoaçar da trela e o pelo muito alto, estás a ver? Eu penso assim, bom, o cão ainda vai parar, o cão ainda vai parar ao Marquês de Pombal, é melhor trazer, é melhor trazer. Vamos regressar à base. E por acaso elas não, ou seja, não estavam insatisfeitas com essa decisão, estás Uhum. a ver? Isto é cão de casa, isto é cão que quando está frio prefere ficar em casa. Portanto, estavam tranquilinhas Epá, com mas essa. tem que fazer o que tem de fazer, não é? É verdade, esse é que é o problema. Eu Esse é tive que é o uma eu tive uma também, esta não se importa, mas eu tive uma que quando estava a chover não metia a patinha na rua. pois, pois, pois. É duro, é duro. São cães de casa, não é? São cães de casa, não são aqueles cães de rua, né? É. Parece só uma corrente, né? Naquelas casotas de pedra, estás a ver? Não sou isso, estás a ver? Isto são outros queijos. Pô, Pronto, olha, esta como foi literalmente apanhada no meio da rua deve estar habituada à chuva. sim, sim. Estas também, mas eu sinto que isto é como os humanos, estás a ver? Muito rapidamente também se habituam a Ó bem bom. ao bem bom, sim, sim. O quê? Quê? Aquecedores? Espera aí, há aquecedores aqui em casa? Como assim? Como assim? Yeah, esquece. Bom, olha, estamos muito próximos da trade deadline, não é? Quando é que acaba? É antes, 5, dia parece-me a mim. 5 de fevereiro, portanto é já para a semana, É a não é? próxima quinta. Próxima quinta-feira. E hoje, se calhar, iremos falar um bocadinho disso, porque está a ser morninha. Eu e o Ricardo já falámos disso no episódio anterior, assim ao de leve. Está a ser uma trade deadline que até agora se trouxe-nos, é verdade, uma troca, se calhar.
menos impactante do que seria há uns anos, que foi a que levou o Trae Young para os Wizards, que ainda não se estreou também, pelos Sim, nem é bem troca de época de deadline ainda, não é? não. Mas pronto, estava a dizer mais desde que a época Uhum. começou, essa foi se calhar a troca mais relevante Não foi, é que e não foi a mais relevante, João Diniz, foi a única. foi a uni É pois é, verdade. foi a única, foi a As única. últimas, as últimas temporadas têm tido uma média de 25, 26 trocas por ano durante a temporada, portanto, desde que a época começa até à trade deadline. É verdade que 70 e tal por cento delas, portanto, 20 mais ou menos, 18 a 20, acontecem na altura da deadline, portanto, nos 10 dias antes da deadline, mas isto está muito caladinho para estes lados este ano. Houve Tá, uma troca esta temporada. é verdade, está muito tranquilo mesmo. Eu acho que isso não é alheio às novas regras de contratos, não é? A dificuldade que as equipas têm em mexer jogadores, especialmente as que estão no second apron, por não poderem juntar salários e etc. E porque teoricamente as equipas que estão no second apron tenderão a ser aquelas que eh, na teoria estão a investir mais para poder chegar a algum lado, ou seja, Sim, este seria a lógica, não é? O que também significa que também normalmente são aquelas que estão mais prementes a mudar ou a querer fazer coisas, só que como tem essa limitação, fica mais difícil fazerem. Ainda assim, existem rumores de que pode haver trocas até à próxima quinta-feira. A próxima não é esta quinta, a quinta da próxima semana, dia 5. E por isso tinha aqui uma lista de jogadores que, só para começar este segmento, que te ia perguntar se tu achas que vão ou não mudar de equipa até quinta-feira, dia 5 de fevereiro. Estás eu pronto? sou uma, É uma eu lista, sou, uma lista estou curta. pronto. Eu vou avisar já as pessoas lá em casa. Vou avisar duas Vais dizer coisas. não a tudo. Primeiro, primeiro, sigam os avisos da Proteção Civil que eu já recebi SMS. Pá, acho que o mundo vai mesmo acabar. Eventos de 170 a hora, vocês sigam as instruções. Fiquem seguros. Fones nos ouvidos, podem nos ouvir a partir de casa, portanto, o patrão compreende. A segunda é que vou dizer que não a tudo, porque eu desconfio sempre que alguma coisa vai acontecer na trade deadline, mas vamos a isso, dar algum contexto à coisa. Ok. Então, Ao, cont- Anthony ao- Davis. ao- para compensar, tenho-te a ti que dirias que sim a tudo. Não, não, isto aqui não é se eu queria que eles mudassem, é se eu acho que eles vão mudar ou não. É mais isso. Anthony Davis. Ahm, Começamos já com uma coisa que me parece importante falar, porque para além das equipas que estão no second apron, e mais do que as equipas que estão acima do second apron, portanto, são limitadas naquilo que podem fazer, só podem fazer uma troca de um jogador por jogador, não enviar mais, não receber mais salário do que aquele que enviam. Depois há muitas equipas, uma dezena delas que são contenders ou equipas que com algum reforço poder-se-iam ver como contenders, que estão bloqueadas no nível do segundo apron, portanto utilizaram outros mecanismos de salary cap que faz com que não possam ultrapassar o second apron. Por exemplo, equipas como os Lakers, como os Warriors, estão muito perto do second apron e não o podem passar, portanto acabam por não poder receber efetivamente mais salário do que aquele que podem enviar. Mas para além disso, parece-me a mim que os nomes que estão no, no trade block, como que se costuma dizer, que andam aí nos, Sim. nos rumores e que o pessoal anda a falar nos twitters, nos últimos anos, e nos últimos anos, digo, nos últimos 10, 15 anos, aquilo que se passa é que normalmente temos estrela X, que está insatisfeita, que vai ser free agent, portanto vai ser livre neste verão ou daqui a um ano e meio, e começa a fazer pressão para se ir embora. Temos inúmeros casos disso do próprio Anthony Davis, quando saiu de New Orleans, o Carmelo Anthony, o Damian Lillard, muita gente. Este ano o que me parece é que as trutas do mercado de que se estão a falar têm a chamada red flag e, portanto, não é óbvio para um comprador que as queira. No Ja sentido, Morant, o que estás a dizer Anthony é que Davis. estás a dizer no sentido em que os jogadores mais interessantes que poderiam estar disponíveis Uhum. têm uma Tem bagagem, desvantagem, têm tem uma desvantagem, bagagenzinha com eles, trazem uma tem, bagagenzinha com eles, não é? opá, tem desvantagens óbvias na ótica do utilizador. quem, os, quem os receber Na não está verdade, propriamente. é assim, na verdade, há um que não tem, pelo menos assim, à primeira vista, uma desvantagem óbvia. E tens esse nome para mandar para cima? Não digas se tiveres. Tenho. Ok, então já lá vamos, porque eu não estou a ver quem é, mas devo-me estar a esquecer de alguém. Mas isto é tipo.
É tipo comprar vinis usados no OLX. Estás a ver? Eu comprei há um par de anos um leitor de vinis. Quando alguém não sabe o que é que mais oferecer nos anos ou no Natal, já sabe que um vinil é sempre Ah, bem-vindo é? para a Ah, coleção. é? Ah, não Sim, sabia isso sobre ti. Está bem. fica despachado. Tenho um dos E Onda Shock para completar a olha, tua coleção. olha, história curiosa. Juro que vamos ao Anthony Davis mais tarde ou mais cedo. História Fizeste curiosa. parte dos Onda Shock? Não, mas trabalhei com uma menina e fez parte da Zona Choque. Ah, ok. Noutra Giro. vida. E é tipo comprar um vinil usado e quando o vinil vem embrulhadozinho ainda naquela capinha de plástico e o abres e aquele cheira a novo e está a funcionar, tudo bem. Agora, quando compras um vinil, que era aquele disco mesmo que tu querias, vais ao LX, chega à casa e a música 3 do lado A está toda lixada, já não dá tanta vontade de ter esse vinil, não é? É É por isso que verdade. comprarem-se. E é por isso, o Anthony Davis é um grande vinil, mas não sei quantas músicas seguidas é que aquilo é que dá para ouvir. Então, tu achas que eles que não vai ser trocado? Hum, eu acho que os Dallas Mavericks estão mais ou menos, especialmente na vaga de lesões que têm tido, e estão a dar um trambolhão gigante na classificação. Eu acho que eles estão mais ou menos convencidos de que uma equipa com Cooper Flag, Kyrie Irving e Anthony Davis não vai lá, e parecem-me interessados em trocar o Anthony Davis. Acho que a saída do Nico Harrison e a entrada do novo regime torna isso, abre essa hipótese, porque o Nico Harrison, enquanto lá tivesse, nem que fosse por teimosia, não podia fazer a coisa tão cedo. Eles estão, por um lado, devem ter medo de trocar o Anthony Davis, porque se o abrirem ao mercado, aquilo que vão receber vai ser muito menos do que estariam teoricamente à espera por um jogador que pode ser top 15 dos dois lados do campo, e vai fazer a troca do Luka parecer ainda mais escandalosa do que foi. Estás-me a dizer que eles não vão trocar o Anthony Davis por um jogador tipo Luka Doncic? É isso que estás-me a dizer? Provavelmente não. Provavelmente não. Pode não acontecer. E por isso o Anthony Davis, apesar de ainda haver alguma expectativa de que ele volte a tempo dos playoffs, eu acho que nenhum comprador acredita seriamente nisso. Portanto, estás a comprar uma estrela com 30 e tal anos, a descer no prime, com a disponibilidade altamente limitada e que tem uma player option no final da próxima época, portanto para 2027, de 70 milhões, ou uma coisa assim, um disparate. E este verão fica elegível para uma extensão de contrato tipo de 4 anos, 280 milhões, também 70 milhões por ano. Portanto, quem é que quer pagar ao Anthony Davis? Não sei se alguém vai querer, não sei se ele vai ter esse desejo de ter mais um contrato máximo, não me parece, mas são variáveis. O desejo ele é capaz de ter, não O sei desejo, se não sei se a outra equipa terá o desejo. alguém o Portanto, satisfaz. Sim, sim. quem comprar o Anthony Davis está a comprar um carro com muitos quilómetros, que dá muitos problemas, e por isso contenders para esta temporada não me parece. Falou-se na altura dos Atlanta Hawks que ganharam alguma flexibilidade com a saída do Trae Young e portanto podem utilizar o espaço salarial do Kristaps Porzingis, que é outro problema que eles têm que resolver, e dizer, olha, para ter cá o Porzingis que não joga, vamos tentar reabilitar o Anthony Davis e juntá-lo ali com o Jalen Johnson. Não era por aí que eu iria, mas fora isso não vejo nenhum candidato óbvio. Uma Sim. coisa interessante que não sei se foi o Lowe, acho que foi o Zach Lowe que disse no podcast uma coisa muito interessante, que foi o Rich Paul, o agente, o podcaster do The Ringer, e o agente do LeBron e dono da Clutch, que é agente do Anthony Davis também, quer trocar o AD, mas o AD não quer ser trocado. Isto foi dito pelo Lowe, e para ele dizer assim em voz alta é porque tem a fonte bem assegurada. Por isso eu acho essa dinâmica também interessante. Do agente querer trocar, mas ele não querer, ele não estar Sim. interessado em sair. Sim, sim, é interessante. Estava a ver se uma equipa tipo os Pelicans podia ter interesse em, já que as coisas não estão a correr nada bem, mas também não sei quem é que poderia viajar no sentido contrário, porque sei lá, o Anthony Davis pelo Zion, por exemplo, Epá, não prefiro dá. manter o Zion. Eu prefiro manter o Zion. Preferias manter o Zion, não é? Mesmo Prefiro. sabendo que parecem jogadores com o mesmo com a mesma apetência, vamos dizer assim, para não Sim, estarem disponíveis. eu, enquanto GM, não teria especial apetite por nenhum, ou um apetite inferior àquele que o Zion parece ter, mas acho que conseguia vender alguém melhor o Zion do que conseguiria vender o Yeah, Anthony Davis. yeah, yeah. Bom, eu também não acho que ele
Acho que os Dallas Mavericks deviam fazer isso, mas eu não sei se não sei se vão conseguir. E Uhum. apesar de tudo, também sinto que o facto de não haver ainda um GM nos Mavericks pode inviabilizar decisões de grande monta, tipo, nomeadamente Uhum. trocar tipo franchise player. Pronto. Acho que isso pode ser uma decisão difícil de acontecer Não, sem. acho que isso nunca iriam trocar o Cooper Flag. Acho que isso seria uma decisão difícil de acontecer sem ter uma liderança já definida. Acho que isso devia ser, quer dizer, eu até se fosse o Michael Finley, não me lembro agora do outro gajo que lá está, eu não Uhum. queria tipo, ser eu a tomar essa decisão, não sabendo que seria eu que ia ficar com o trabalho, estás a ver? Não me parece uma Certo, coisa, não me vou agora certo. queimar por alguém que depois se for preciso alguém me vem substituir, por isso acho que não. Uhum. Ok. O outro nome é o Ja Morant, que também traz uma mochilinha com algumas coisas. Esperemos que não sejam pistolas. Sim, a começar por dizer que um podcast que já demos aqui o shout-out várias vezes, Pablo Torre Finds Out, com o Pablo Torre, hoje um episódio sobre, em parceria com uma investigação da Hunter Brook Media, quem não conhece, investigue. A Hunter Brook Media é um site, uma organização de jornalismo de investigação que não utiliza anúncios nem paywalls. Sabes como é que eles financiam as suas investigações e pagam ao seu staff? Donativos? Não. Quer dizer, não sei se eles recebem donativos, mas como eles financiam isto é no resultado das investigações deles, eles vão ao mercado e fazem apostas, apostam em shortar ou em longar as empresas das quais estão a investigar. Então publicam Ah, uma cena e fazem isso com as ações das empresas das quais investigam. É um modelo de negócio curioso. Bem, saiu hoje um. sim, é tipo, é daquelas coisas que te faz pensar, para já que é tipo, os Estados Unidos da América é o único sítio onde uma coisa dessas podia acontecer, não é? E Yeah. depois também, por um lado, pelo menos a forma como estás a descrever o modelo é, por um lado, ok, é fixe ver gajos que tipo, estão a investigar coisas que podem ser problemáticas, por outro, também pensas um bocado, mas também a forma como se estão a financiar, se calhar também pode ser um bocadinho problemática, ou seja, se calhar Se tiver. aquilo que eles mostram como resultado, que na teoria vamos assumir que é verdade, mas também se ninguém os escrutinar pode também influenciar a forma como eles estão a Sim, sim. financiar, então Se for, tipo, não é óbvio para mim que seja se tudo vier de super pessoas de mau líquido. fundo, se vier de pessoas de mau fundo, eles podem difamar e dizer mal à vontade e É depois tomar isso, posições. mano. É isso, é Mas isso. pá, tem as investigações que cruzaram com o Pablo Torre, é a segunda vez que ele lá vai, pelo menos, são perfeitamente intocáveis e com documentação Não, à claro, séria. claro, isso ninguém consegue sobreviver se não fizerem isso, mas não deixa de ser um Pronto, modelo de negócio permeável a essas coisas, estás a ver? sim, o episódio de hoje fala sobre o dono maioritário dos Grizzlies, que está envolvido em vendas de material bélico para a Rússia, o que não é uma coisa muito simpática, diria eu, dadas as sanções, e irónico, porque parece que o seu franchise player, o Ja Morant, faz promoção ao material bélico cada vez que mete um cesto, não é verdade? Yeah, e vi uma cena num tweet, depois não sei se isso é verdade ou não, porque hoje em dia há tantas contas de Twitter que são meio a gozar que um gajo não consegue perceber se é verdade ou não, mas não sei se apanhaste esse que é do gajo ter ficado chateado por acharem que que o Justin Timberlake é que era o dono dos Mavericks. Não sei É verdade, é verdade. não É sei se verdade viste, de acordo com as fontes dele, sim. O não sei, Justin Timberlake, o Justin Timberlake, para quem não sabe, é de Memphis e tem é uma de Memphis, posição yeah. de 2 ou 3% na equipa. E, e uma vez ele estava a dizer a alguém que era dono dos Grizzlies, o dono dos Grizzlies, e a pessoa, o interlocutor dele, não é o Justin Timberlake, ele pronto, E o quis gajo comprar a parte de toda a gente. ficou aborrecido com isso. Mas pronto, tu Isto, já, sim, isto para diga-se de dizer o passagem quê? que a pessoa em questão é da nossa idade, é o Yeah, dono yeah, mais yeah, novo de uma yeah, equipa da NBA. yeah. Yeah. Enfim, o Ja, que pelos vistos faz estes patrocínios de material bélico, cada vez que mete um cesto, não tem metido muitos cestos, e essa é parte do problema. Neste caso, temos o reporte já confirmado praticamente de que os Grizzlies estão a querer trocar o Ja, portanto estão abertos a ouvir propostas pelo Ja. Aqui eu não sei muito bem o que é de pensar da indisponibilidade do Ja e das lesões. Ele é algo propenso a lesões, é verdade, nenhuma delas especialmente grave, mas preocupa mais o produto dele em campo, porque ele tem baixado a sua eficiência de maneira
preocupante, eu diria. Ele, percentagem triplo está nos 20% baixos, dentro da linha dos 3 pontos está abaixo dos 40%. A quantidade de vezes que chega ao aro e ao cesto, que era o grande forte dele, tem decrescido em cada uma das temporadas que ele teve na NBA. E, portanto, o Ja que temos na cabeça, o melhor de Ja, é alguém que não aparece há muito tempo. Mas eu acredito que há uma equipa que confie que pode reabilitar o jogador num ambiente novo. Eu acho que o Ja claramente precisa de um novo começo. Acho que os Grizzlies precisam de um novo começo. O grande entrave aqui é: não vão parar estrelas a Memphis todos os dias deste calibre. O Ja vende ténis ali que se farta, vende bilhetes, e isso num dos franchises menos seguros do ponto de vista financeiro e agarrado à sua base local. É uma grande decisão vender o seu franchise player, porém parecem dispostos a fazê-la, e aqui é falarmos de uma questão de preço na próxima semana, que acho que há várias equipas que o podem querer. A equipa se calhar que tem o perfil para se meter mais nisto mais a sério são os Miami Heat, que gostam muito de ter projetos de reclamação e estão sempre à procura da próxima estrela. E acho que é por onde ele queria ir também, do que se percebeu. De certeza que ele não se importava. Não sei. Não vemos o Pat Riley fazer uma destas há algum tempo já. Um senhor de 80 e tal anos, veremos. Sim, epá, eu acho que o Ja é um dos maiores meltdowns da história da NBA, porque antes da polémica com as armas, ele estava-se a preparar para ser uma das caras da liga, Sim, isto protocandidato a MVP. na era pré-Wembanyama e antes da ascensão do Anthony Edwards, estávamos a falar do Ja e do Zion quando começaram bem as suas épocas de rookies, de quem é que era a próxima cara, pelo menos norte-americana, da NBA. Isso, sem dúvida. E é um meltdown gigante. Esperemos que tenha recuperação, pá, continua a ser só um miúdo, né? E eu lembro-me de dizer na última época boa dele, já foi há 3 épocas talvez, que os Grizzlies foram o segundo seed. Eu lembro-me de dizer aqui, no antigo podcast, que não devemos dizer o nome, que deve ser o bilhete mais bem gasto da NBA, porque ver o Ja Morant jogar era espetacular. Tu eras garantido 2 ou 3 highlights por jogo, e ele parecia ter uma energia que levava os colegas a acreditar que tudo era possível. É verdade, os Grizzlies tinham aquela irreverência que alguns chamavam de imaturidade quando tinham o Dylan Brooks, mas também tinham o Steven Adams para equilibrar as coisas. Era uma equipa com um perfil de sem medo, que jogava na cara, e parecia que isso era reflexo da postura dele, que atacava também toda a gente sem medo, e sentia-se que uma equipa, quando tinha o Ja Morant, podia partir para cima do adversário e ganhar qualquer jogo. Esses dias são uma memória algo distante, mas pode ser que alguém acredite que pode reabilitar isso. Yeah. Mas Não então sei se vai ser na próxima semana. Era isso. A tua sentença é não, não é? Acho que é trocado este ano. Este ano, civil, Sim, mas não até à próxima semana. lamento, João. Ok. Agora tenho o nome que eu acho que não tem grande. Tu estavas a dizer que uma mochila com problemas, que é o Yanis. Não sei bem que problemas é que ele poderia trazer. É verdade que tem tido algumas lesões, mas não, acho que não podemos colocá-lo no mesmo patamar Tu já ligaste à entidade de regulador da comunicação social para saber se estás autorizado a continuar a falar dos Giannis depois do último episódio? Não. Eu já percebi que as minhas declarações não foram acolhidas da melhor maneira por uma parte da comunidade, mas Sim. Mas para cada uma dessas pessoas tiveste 3 no sentido inverso também. Sim, mas também mas não posso. Quer dizer, ele continua a ser o tipo de quem acho que se pode falar neste podcast. Por isso, isto para dizer o quê? Que apesar de achar que desta lista é se calhar o nome mais interessante e com mais probabilidades de fazer uma equipa melhor e logo automaticamente candidata ao título, é isso que está aqui em causa, porque acho que também, a menos que ele vá para uma equipa que ainda está pior que os Bucks, seria difícil não melhorar essa equipa. Acho que existem 2 problemas, né? E por isso é que eu acho que é difícil essa troca acontecer até quinta-feira. O primeiro é o facto dele estar lesionado, né? E vir falhar
Ele disse 4 a 6 semanas, não sei Uhum, se arriscou, se já tinha informação, não, foi ele que deu essa informação. uhum. E o facto de o Yanis entrar é como o Luka entrar, é como, ou seja, há uma série de jogadores que quando entram, tipo, o sistema, ou seja, ele não é um gajo que se vai adaptar a um Sim, sistema que existe, ele não é esse o me- perfil. sim, Sim, menos mas ele que o não é o Luca, Kevin Durant, ele não é o Kevin Durant, tipo, é isso que eu não quero é? dizer, não é? É. E a segunda é quem é que está Em disposto termos a, em termos de adaptabilidade a uma nova equipa, é o que estás a dizer. em termos de adaptabilidade Uhum, de a uma nova equipa ou da nova equipa a ele, uhum, tipo, exatamente. mais assim até. E depois é o preço, não é? O preço Uhum, que se calhar nesta altura está mais alto porque há mais pressão para conseguir tê-lo, mas que tendo em conta que ele será um free agent dentro de pouco tempo e que provavelmente não ficará nos Bucks e provavelmente não vai querer uhum, renovar o seu contrato no final desta época, será se calhar mais baixo no fim desta época porque ele é mais velho, porque está mais perto do final do contrato, etc. Por uhum. isso as equipas se calhar estão dispostas a esperar 6 meses por isso e a tê-lo numa pré-época para conseguir que isso possa acontecer. Por isso, se eu tivesse de arriscar, diria, tal como tu disseste já, que ele vai ser trocado, ele vai ser trocado Uhum. este ano, mas não até à próxima quinta-feira. Tendo a concordar com tudo. Primeiro, dizer que o teu tiro no Yanis é um dos grandes tiros da história deste podcast, porque isto começou como uma brincadeira, isto começou como um beat Mas do é que João, continua a ser, mas pronto. mas é inegável que houve uma certa vilanização do Yanis, porque começaste isto, meio a implicar com ele por causa do Steps to Success, e isto foi há mais de um ano, foi há um ano e meio. E a verdade é que desde aí, este dizer que não quer ser trocado, mas o agente dizer que quer, e ele estar a fazer quase este jogo duplo, pá, já cansa, meu. Nós já todos percebemos que vocês se vão divorciar, meu. Divorciem-se logo, meu, porque estás a dizer que não queres ser tu a ir ao notário e a avançar com isto. Ahm, Mas eu já nem estou aí, porque depois dizem sim, que eu sim, sou sim. hater e não sei o quê, já nem estou aí. Sim, não era para responder. A segunda coisa é que não acertamos sempre, mas acertamos algumas vezes. E quando o Lillard rompeu o Aquiles e se deu a subsequente lesão dos Bucks, a eliminação dos Bucks pelos Pacers nestes playoffs, eu disse com um elevado grau de convicção de que tínhamos visto o último jogo do Giannis pelos Milwaukee Bucks, porque eles não tinham como competir e ele está nos 30 e tal anos, e uma coisa que ele sempre disse foi que queria competir, preferia ficar em Milwaukee, mas o que ele queria sempre era competir por anéis enquanto estivesse capaz disso, e isso em Milwaukee era óbvio, óbvio, óbvio que não ia dar. A não ser que tirassem um coelho da cartola e conseguissem trocar o Lillard pelo que fosse, para o ajudar. Avançamos 6 meses e estamos onde sabíamos que íamos estar. O Yanis no verão tinha 2 anos de contrato pela frente, estava saudável e portanto os Bucks tinham toda a motivação para o trocar porque ele nunca ia valer tanto como valia no verão passado e o valor dele está a crescer, como tu disseste. E os Bucks só lhes faltava uma coisa na motivação, que era eles trocaram tanta coisa, primeiro pelo Jrue Holiday e depois pelo Damian Lillard e depois em coisas pequeninas que foram fazendo, que eles não têm o controle das próprias picks, portanto não lhes interessava partir para um rebuild porque serem maus não lhes servia de nada e por isso eu percebo também no mercado como Milwaukee, pá, se nós vamos trocar tudo, perder jogos e nem sequer recebemos o puto bom no final do ano porque trocámos as picks, epá, então para isso ficamos com os Giannis, foi a escolha que fizeram aquela marosca, fizeram aquela engenharia financeira com o contrato do Lillard, foram buscar o Miles Turner, mas viu-se que era um penso demasiado frágil para corrigir as lacunas desta equipa, portanto continuamos com Doc Rivers ao mais alto nível, os Bucks este ano estão 3-11 sem o Giannis. A mochila que eu acho que ele tem é que estas lesões nos gêmeos que são precursoras de lesões graves no Aquiles, e o Giannis já apanhou 1 ou 2 sustos, que acontecem normalmente as lesões do Aquiles acontecem como vimos com o Haliburton, que é tipo uma mudança de direção, um arranque de repente, o Kobe que estava a tentar ultrapassar o Klay Thompson e rompeu o Aquiles. O Giannis está a correr e de repente agarra-se ao gêmeo de vez em quando. E lesões na coxa nos últimos ano e meio, vamos em 6, que ele perdeu os jogos por causa disso. E por isso parece-me aqui um bocadinho uma bomba relógio à espera de acontecer, pelo menos parece-me que quem o
quem estiver interessado nele tem que ter algo muito, muito cuidado com isso. Quem o receber este ano sabe que ele vai estar parado pelo menos 6 semanas, isso leva-nos praticamente até abril, até março, mesmo que descanse durante o All-Star e vai ser baixa no All-Star de certeza. É alguém que não dá garantias de estar a 100% este ano. O Giannis nos últimos playoffs dos 2 ou 3 anos acabou sempre limitado. E por isso não sei quem é que havia a discussão de se agora com esta última lesão se isto tornava mais fácil ou mais difícil ele ser trocado. Eu não parece que seja mais fácil, porque se com ele saudável havia muita gente ainda a saltar para a possibilidade de o ter, com ele magoado também haverá, porque há a esperança de o reabilitar esta semana e ao próximo ano, e o próximo Giannis é alguém que me parece que ao nível MVP parece-me que tem 2 anos, depois veremos como é que estas questões físicas o afetam, porque ele é um jogador que vive muito do físico, mas não acabo como tu, acho que é trocado este ano, não até à próxima quinta-feira. Uh, se fosse os Dizer, Rockets, dizer que esta temporada os Bucks têm interesse em perder o máximo de jogos, porque eles não controlam a própria pick, mas eles têm a menos favorável dentre eles e os Pelicans. Portanto, se tanto os Bucks como os Pelicans tiverem recordes nojentos, as duas picks vão ser altas. Portanto, os Bucks, mesmo não recebendo a sua, recebem, porque vai para os Pelicans se for pior, recebem a dos Pelicans, os Pelicans ficarem à sua frente. Portanto, mesmo tendo a menos favorável de duas equipas más, não é uma coisa necessariamente má. Portanto, têm interesse em que o seu registro seja tão mau quanto possível. Por isso, João Diniz, vou repetir, o Giannis já fez o último jogo pelos Bucks. Deixa-me só fazer-te uma pergunta, porque a equipa que para mim seria mais óbvio que podia tentar, porque é uma equipa de ganhar agora e que tem recursos para poder fazer isso, seria os Rockets. Só que teria de abdicar de alguém. Se queria perguntar se tu trocavas o Şengün pelo Giannis. Şengün, e tinha de ser Şengün e Van Vliet, por exemplo, para fazer os salários pelo Giannis. O Van Vliet é tricky porque ele pode escolher. Ele pode votar, sim. Ele pode votar a troca. Ele pode votar a troca, em teoria, sim, claro. Ou seja, isso, e se fosse o Amen? Não sei. O Amen e o Jabari, ou o Amen, estás a ver? Uma coisa assim. Sim. É porque o Amen tinha que ir mais coisas. Tinha que ir ou com o Wiesen, ou com o Jabari, ou com o Steven Adams, porque aí só Amen e Fred Van Vliet não chegava. Amen e Şengün é muito. Porra. É o Giannis até Antetokounmpo. Tá, se eu fosse o GM dos Rockets não ia dar. Ok, muito bem. Temos mais uns nomes, estes se calhar vão ser mais rápidos. Nikola Vucevic. O eterno Vucevic. O eterno Vucevic, sim. O Vucevic continua a entregar, meu. O Vucevic é um contrato expirante para não perdermos muito tempo, portanto quem o receber não tem qualquer obrigação com ele para além desta temporada. Por isso aqui já mas é uma liability nos playoffs, não é? É que aqui já não é numa perspectiva de reforçar um contender. Parece a mim que fala-se que, por exemplo, os Celtics que querem um poste, não necessariamente para roubar o lugar ao Nemias, ou mesmo que seja para dividir minutos com o Nemias, porque falta-lhes profundidade nessa posição, que eu concordo, apesar da excelente temporada do Queta. Não vais dar em playoffs, não ajuda em absolutamente nada aos Celtics. Portanto, o Vucevic é trocado numa perspectiva de os Bulls, as duas uma, ou querem utilizar o espaço salarial no final da temporada e então ficam quietinhos com o Vucevic e depois deixam-no ir-se embora por nada e alocam esses recursos como bem entenderem, ou então uma equipa que queira ter essa flexibilidade envia contratos para os Bulls, jogadores que eventualmente lhes possam interessar num futuro imediato ou num futuro próximo e a troca acontece. Por isso aqui acho que o Vucevic é numa perspectiva de atirá-lo para uma equipa qualquer e os Bulls se quererem reforçar, mas não. Seria uma troca que não mexia muito a agulha. Ok. Jimmy Butler. Mais uma bandeira vermelha. Não sei se a carreira de Jimmy Butler não terá acabado como a conhecemos, não é? Ele estava a fazer uma época bastante underrated, diga-se de passagem. Tinha aqui a lápis para os últimos lugares do All-Star que vocês vão falar no próximo episódio. Falava-se que os Warriors controlam todas as suas picks e portanto podem trocar 3 e era agora mandar o Jimmy Butler para os Bucks e trazer o Antetokounmpo de volta no limite. Acho que até tens uma pergunta do Patreon sobre isso. E
E eu percebo pelo lado dos Warriors, obviamente, porque punham aqui alguém ao lado do Steph para tentar alguma coisa, e do lado dos Bucks também não me parecia mal, porque os Bucks não controlando as suas próprias picks, então têm que apostar em receber picks de uma equipa que apostem que vai ser má no futuro. Yeah. E a mim, com o Steph com 37 anos e o Draymond Green também no declínio, não me parece mal apostar que os Warriors daqui a 4, 5, 6 anos vão estar na modo baixo e receber as picks deles. Portanto, dentro de pacotes puramente de picks, as dos Warriors não são as piores, especialmente as Não, mais, são boas piques. as mais longínquas. Caso contrário, quem é que quer receber um jogador com um salário de 50 e muitos milhões com a garantia de que vai estar parado um ano? É a mesma conversa do Lillard no verão, não é? Quem trocar Yeah. por ele sabe que não conta com ele, com a diferença que o Jimmy Butler vai voltar com 38, 39. Domantas Sabonis. Puto, vou dizer que sim, só para não dizer Vais que não. dizer que sim? Vais dizer Vou que dizer que sim? sim. Vou dizer que sim. Mas vais dizer que sim com pouca convicção, ou vais dizer que sim só para não dizeres que não a tudo? Não, vou dizer que sim com relativa convicção. Acho que Ok. há o sinal claro de que o front office dos Kings quer arrebentar com isto. Há o sinal claro do Sabonis não estar com Achas o que telemóvel. Sabonis vai parar aos pulsos por Vucevic? Achas que isso vai acontecer? Epá, Sabonis os e Ki- Josh Giddey Dynamic Duo para a próxima época? aparentemente o telemóvel do GM dos Bulls só tem um número, que é o do telemóvel do GM dos Kings e vice-versa. Portanto, puto, juntem a banda outra vez. Vucevic, Zach LaVine e DeRozan nos Kings. rumo ao play, rumo ao play-in. Last Vou dizer que sim, Dance. porque para além os Kings têm, eu acho que, não te quero mentir, mas eu acho que é o plantel mais velho da NBA, ou com mais jogadores acima dos 30 anos da NBA, numa equipa que claramente não vai a lado nenhum, parece um roster de 2K montado aleatoriamente. E o Sabonis já na off-season anterior, quando eles tinham perdido o De'Aaron Fox, disse: calma lá, meus amigos, eu gosto de jogar com base, portanto preciso perceber quais é que são os planos, o que é que vai acontecer aqui. Base não há, não tché, é o Malik Monk já a gozas, e por isso o Sabonis vai fazer 30, é um dos jogadores que não tem 30 anos, mas vai fazer 30 anos este ano, e por isso não sendo não sendo especialmente apetitoso para um contender, porque o Sabonis tem os problemas que conhecemos em termos táticos em campo que limitam um bocadinho a versatilidade de uma equipa nos playoffs. Não sou um grande fã do Sabonis para jogos de primavera, mas é um tipo que na fase regular é um tipo de 20-10. Acho que esse jogador ainda existe. É um tipo que está a ser mal aproveitado. Acho que dá para comprá-lo barato, ou seja, abaixo do valor que ele pode ter para a nova equipa. E isso é boa notícia para os compradores. É verdade que os Wizards foram ao Triângulo, não sei bem qual é o plano aqui, portanto não ficaram com salários para trocar, mas era uma troca que no início do ano eu via até com bons olhos, porque o Sabonis vive no pintado, o Sarra é ali mais móvel e não sei o que, era um tipo que para o início de subida dos Wizards, portanto os Wizards neste momento ainda nem chegaram ao pequeno almoço do Sam Presti, ainda estão a acordar e a lavar a cara, mas é uma equipa que vai ter que começar a desenvolver os putos que têm, e o Sabonis não me tinha parecido uma má opção, porque é um jogador com uma grande capacidade de passe para aquela rapaziada toda, combina bem em termos teóricos no papel com o Sarr, que é mais móvel, porque tem uma grande capacidade de ressalto que o Sarr não tem, presença no pintado no lado ofensivo. Portanto, agora acho que a matemática com terem recebido o Trae já deixou de funcionar, porque não têm contratos para mandar embora, gastaram-nos com o Trae Young. Mas uma equipa desse género, não estou agora a ver outra, mas vou dizer que sim, vou dizer que aparece alguém. Estava aqui a pensar em duas equipas. Os Hornets, puto. Os Hornets, vão É, buscar o Sabonis 2 aninhos. uma era os Hornets, e a outra, não sei se estás preparado, mas era os Phoenix Suns. Não digo que não. No Não digo que não. sentido em que são equipas que claramente vão lutar pelo play-in, eventualmente, os Suns até estão melhores. O Sabonis se calhar pode ser um acrescento de qualidade. Se calhar nos Hornets seria mais difícil, porque os Hornets jogam muito depressa, não sei se é o jogador que melhor se adapta, mas para os Suns, por exemplo, parece-me que até encaixaria melhor. Por isso não sei, estás a ver? Podia ser engraçado ver Sabonis, Devin Booker, Dylan Brooks, de repente os Suns ficam mais chatos. Mesmo Sim, sabendo que ele tem problemas, de repente fica uma equipa mais chata em playoffs, por exemplo. É um jogador que eu vejo
alguém a convencer-se de que os pode ajudar nos próximos 2, 3 anos. Lá está, não um contender de topo. Ele renovou, ele tem um contrato novo, eu não sei até quando é que isto vai, mas isso pode ser um revés. Pois ele está no segundo ano, ele tem mais 2 anos de contrato, 45 e 48 milhões até ao final de 2028. É carote, mas pode ser mais uma razão para os Kings o venderem um bocadinho ao desbarato. Lá está uma equipa que internamente se veja a competir só daqui a 3 anos. Eu acho que nos próximos 2 o Sabonis é alguém que pode ajudar. Yeah. Estava aqui a ver Jalen Green e Royce O'Neal por Sabonis, por exemplo, não era uma troca que dava para fazer. Sim, acho que me agarrava ao Jalen Green ainda assim. Não, este Jalen Green ainda assim? Sim, é muito mais novo, tem outro tipo de potencial na linha Ainda não de cruzação. ainda não vendeste. Eu não vendi tudo. Não vendeste tudo. Nunca se vende tudo, meu. Nunca se vende tudo. Foste libertando. Foste libertando um bocadinho. Ok, só mais 2 nomes rápidos. Um que se calhar é o segundo, num tier abaixo, que eu acho que não traz grandes problemas, que é o Lauri Markkanen. É verdade. Vem sem grande mochila. Vai sem grande mochila. Acho que estas ausências dele são estrategicamente pensadas pelos Jazz. Era como o Shai Gilgeous-Alexander há 3 e 4 anos, quando os Thunder estavam em rebuild e queriam piques altas. O Shai, a partir de fevereiro, os tornozelos dele estavam sempre mal. E eu acho que o Markkanen é por aí também. Quando os Jazz começam a ganhar uns joguinhos, o Markkanen fica doente, sempre, ou fica com dores de costas, ou uma coisa assim do género. Agora foi o Nurkic, viste, fez 3 triplos duplos seguidos, está fora, estás fora, está doente. Isso é muito para ti, miúdo. Está doente. Meteram-lhe laxante no leite de manhã e está despachado. Sim, o Markkanen é um jogador que está no prime, é um jogador caro, mas é um tipo que está disposto a ajudar um contender. Já falámos várias vezes, tu, Ricardo, de que encaixava que nem uma luva nos Pistons da vida. Eu acho que continuo a achar que são os Pistons. Percam o medo e façam-se à pista. Eu estava a pensar noutra equipa. Estou a pensar em equipas de all-in, estás a ver? Que eram os Clippers. O que é que os Clippers faziam para ter um Markkanen? Os Clippers não têm absolutamente nada que os Jazz queiram. Nada. Piques. Zero. Contratos expirantes. Tipo John Collins, não sei o quê. Tem? Não, isso não interessa. Eles pelo Markkanen estão a olhar para 3 escolhas de primeira ronda, não é assim. Legitimamente, não trocas o Markkanen por contratos expirantes. E aí já metias o Jalen Green, se fosse os Phoenix Suns, o Jalen Green e mais... Sim, claro. Sim, não sei se fosse os Suns, eu queria o Markkanen, porque acho que é um jogador para te levar, acho que é um jogador talhado para te levar de um muito bom para o excelente. É um tipo que claramente que faz sentido trocares por ele se já tiveres uma primeira opção, como é o Cade Cunningham, por exemplo. Ele vai para os Suns, vai ser a primeira opção. Não sei se uma equipa com o Markkanen como primeira opção tem um teto assim tão alto e depois começas a ganhar jogos em que não consegues utilizar, não vais ter derrotas suficientes para ir buscar piques altas, que é um problema que os Jazz têm hoje. Por isso não sei se eu fosse dos Suns quereria ir ao Markkanen. Agora é muito melhor jogador que o Jalen Green, isso não há dúvida nenhuma. Só a última pergunta sobre isto. Se fosse os Oklahoma City Thunder, tentavas ir buscar o Lauri Markkanen ou não? Não. Continuas quentinho, apesar das derrotas em casa, recentes, essas coisas todas. Sim. Apesar de terem só menos uma derrota com os Detroit Pistons, por exemplo. É verdade. Tem que é mais 4 vitórias? Tem mais jogos, né? Portanto, acho que eles estão 37-10 e os Pistons estão 33-11. Exatamente. Acho que é assim. Não, ok. Sim, acho que não há que soar os alarmes do registro deles com o J-Dub. Preocupa um bocadinho a lesão do Jalen Williams, mas não é um jogador que vais trocar pelo Lauri Markkanen hoje. És campeão em título, tens a equipa bem montada. Acho que no verão, eventualmente, é preciso perceber o que é que vai acontecer à folha salarial do Thunder com os 3 contratos máximos que vão ter, porque vão entrar os contratos máximos do J-Dub e do Chet Holmgren, e portanto dar 20 milhões assim ao Caruso e 20 milhões ao Dort e 30 milhões ao Hartenstein, que é a opção que tem, começa a não ser assim de ânimo tão leve, começa a não ser o bar aberto que foi até agora. Portanto, há algumas decisões para tomar, mas isso é mais uma razão para não lhes dar, não ser fazível para eles herdar um salário de 47 ou 48 milhões. Acho que isso esse comboio já passou. Só mais uma equipa, porque tem um jogador que poderia entrar nesta troca, que são os Sixers. Tentarias ir buscar o Lauri Markkanen se fosse os Sixers ou não? Sim, claro.
Sim, com esta mini reabilitação do Embiid e com o Oeste completamente em aberto, acho que se os Sixers não têm alternativa nenhuma que não seja acreditar que, ou parar na realidade em que o Embiid vai estar saudável, porque senão não há conversa nenhuma para ter sobre os Sixers, portanto é dizer, olha, o Embiid vai jogar 28 minutos por jogo, nos playoffs já não há back-to-backs, vamos poder contar com ele e por isso um Big Three de Maxey, Markkanen e Embiid no papel ficava um sério candidato à conferência, parece-me a mim, do lado dos Jazz. Tudo bem que o Paul George acho que é o ídolo do Ace Bailey, acho que não estou a dizer as neiras, portanto desse ponto de vista seria muito bem visto. Não sei como é que está a situação de piques dos Philadelphia 76ers, mas tinha que Não ir tem, tudo, não tem, tinha, não tem grande coisa, não tem grande coisa. tinha que ir tudo para o outro lado. Não tem grande coisa, não sei se não tem. Tem aqui, está muitas coisas protegidas. De 1 a 4, de 1 a 8 em 2028. Não sei se é o mais interessante. Eles este ano... não são eles, estou a ver mal. Yeah. Eles Pois, eles têm a de 2028 dos Clippers, não é má, e de 2029 podem trocar com os Clippers, mas é protegido o top 3. E achas que bastaria isso? Achas que não era preciso mandar jogadores? Os jogadores para os Jazz é indiferente, estás Ou seja, já é o indiferente? Paul George, não é? Já é o Paul George, não é? Sim, mas tipo, não precisam de ter tipo um VJ Edgecomb. Não. Levas Isso o Paul não. George e levas as picks premium, sim. Jared McCain, se calhar. Isso podia Se ser. calhar. Se calhar tinha de ser. Ok. Não sei como é que um TikToker que pinta as unhas ia se dar no meio dos Mormons, mas gostava de ver. Sim, mais um base, não é? Mais um base, estou com focos. Muito bem, Lucas, já vamos com bons 47 minutos de podcast só aqui a falar de trade deadline. Se calhar podemos ir aos nossos amigos da Betano e depois falar aqui com os patronos. O que é que achas? Parece bem? Pode ser? Então vamos lá à nossa rubrica. Vais falar de odds que não mentem. As odds que não mentem, exatamente. Porque este podcast, como sabem, tem o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas, e por isso trago-vos odds que não mentem, lá está, para os jogos que vão acontecer na madrugada de quarta para quinta-feira. Temos Cavs Lakers 1,62 para os Cavs, 2 para os Lakers, Pacers Bulls 1,91 para os Pacers, 1,70 para os Bulls, Celtics Hawks 1,25 para os Celtics, 3,10 para os Hawks, Heat Magic 1,52 para os Heat, 2,15 para os Magic, Grizzlies Hornets 1,93 para os Grizzlies, 1,65 para os Hornets, Mavs Timberwolves 2,85 para os Mavs, 1,30 para os Timberwolves, Jazz Warriors 2,85 para os Jazz, 1,30 para os Warriors, e finalmente Rockets Spurs, duelo do Texas, 1,52 para os Rockets, 2,15 para os Spurs. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Nas nossas perguntas da bancada, para quem é patrono do Bola ao Ar, podem ser do Bola ao Ar, do A Bola Não Mente, podem juntar-se ao Patreon em patreon.com/A Bola Não Mente e fazerem-nos questões. Diz assim o White Pereira: enquanto adepto dos Warriors, tenho sentido bastante na última semana e nos últimos anos em geral, e acho que esta lesão do Jimmy foi a machadada final nas minhas esperanças, já muito prolongadas, de ainda tentar ganhar qualquer coisa. Se fosse o Mike Dunleavy, qual seria a vossa estratégia? Tentar trocar pelo Giannis? Se isso acontecesse, haveria hipóteses realistas de lutar pelo troféu? Ou resta-nos apenas esperar pelo fim da carreira do Steph e começar do zero? Grande abraço para os três. Posso só responder só aqui já uma coisa, que é, se juntássemos o Giannis ao Steph Curry, eu acho que havia hipóteses para tentar competir. Não sei se seria suficiente, tendo em conta a concorrência que existe no Oeste. Ou seja, não se tornava o principal candidato ao título, mas tornava-se uma equipa mais respeitável do que aquilo que é agora, para lutar por isso. Era aquilo que os americanos chamam, não é, o fringe contender, não é? Que é tipo, pode acontecer. Está nas franjas. Nas bordas, sim. Desculpa. Concordo, João Diniz. Acho que, ou seja, se fecharmos os olhos e trocarmos aos Warriors 25-26 o Jimmy pelo Giannis, são uma equipa bastante melhor. Ganhavam, eram favoritos de caras frente a Denver ou a OKC. De caras não eram. De caras não eram. Mas Já tinha de ser de Cernelha, desculpa, foi uma alusão.
Ribatejana. Malzão ribatejano, sim. Eh, Agora, quem entra em campo com o Steph e com o Giannis pode fazer muitas maldades a qualquer equipa. Portanto, no papel, aquela troca do Jimmy e todas as escolhas de primeira ronda, se eu fosse o Mike Dunleavy, provavelmente fazia. Porque o que é que eu pensava? Eu acho O que que é que tens a perder? O que é que tens a perder? devo ao Steph tentar isto, bora aí tentar, e depois quando isto der cocó e o Steph se tiver que retirar, eu não vou Continua a estar ter o cá, Yanis. eu não vou estar cá para não pagar as piques. Ah, Entretanto, se eu sim, despedir, sim. ou Não, despeço. não, e continuas a ter o Yanis, não é como se. Ou Sim, seja, tens não o vais Giannis, ficar pior que os Bucks. não sei se não vais. Não sei se Achas não que vais, vais? porque Achas que não, vais? porque tens 2 anos e meio de Giannis, vamos fazer de conta, depois o Steph retira-se porque faz 40 anos ou 39, ou deixa de ser o jogador que é, eventualmente vai acontecer também ao Steph Curry, e tens o Giannis com estes problemas nos gêmeos, a perder a explosão, com 36 anos, uma equipa pesadíssima, portanto, mas se eu fosse GM dos Warriors, benzia-me, olhava para o céu, e se os Bucks quisessem fazer esta troca, obviamente que trocava. Eu nem podia, como GM dos Warriors, eu nem podia dizer para o Steph, a dizer, olha, os Bucks ligaram, querem as nossas piques todas que pudermos dar e o Jimmy Butler para receber o Giannis. Mas eu achei melhor não. Tu nem podes ter esta conversa com o Steph, tipo, Não, 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 não deves-lhe isso, dá. portanto, metes as mãos ao alto, pensas, piques 2032, não vou estar cá. Opa, como diria, ah, como é que aquele sketch do Gato Fedorento? Vai dar uma grande volta! Isso vai dar uma bola. Isso agora, não é brincadeiras para agora. Trazendo a conversa de volta à realidade, eu acho que os adeptos dos Warriors foram, como tiveram a última dinastia que assistimos na NBA, estão um bocadinho mal habituados e perderam as esperanças. Já não são contenders há algum tempo. A última dança foi em 2022, que foi um título que não era nada óbvio. Aliás, de pré-época eles não eram talvez no top 10 de candidatos, mas vinham de épocas dificílimas. Eu acho que depois da final de 2019, com o calvário que o Clay passou com a lesão do KD, depois de terem perdido o KD, ter chegado 2022 e o Steph, o Clay e o Dre terem ganho mais um título juntos é um conto de fadas total. O resto é a NBA acontecer, é a evolução natural das coisas. O Yeah, Steph vai ser um dos últimos jogadores de um franchise só. Espero que seja, a não ser que, pronto, que ele queira jogar pelos Charlotte Hornets porque é de lá e pai dele anda por lá e não sei o quê, mas acho que vai ser um jogador de um franchise só e por isso tem que se ver com as consequências disso também. O Steph é o jogador mais bem pago da NBA yeah, yeah, e isso custa. yeah. Diz assim o Rui Mascarenhas: Olá aos três, parabéns pelo programa do João, do Lucas e do Ricardo. Eu sei que muitos jornalistas dos mídias nacionais nos Estados Unidos gostam de criticar a Conferência Este por ser desequilibrada e etc. E ter sempre os mesmos a ganhar, ainda bem, como adepto dos Celtics. Mas neste momento a diferença do segundo para o primeiro é maior do que a diferença entre o segundo e o nono. Afinal, não é isso que se quer, paridade e equilíbrio? Outra pergunta, caso tenham tempo. Alguém me consegue explicar a NBA Europa? Ali que tiveram mais do que 300 clubes interessados e que a lista já se reduziu a algumas dezenas. E o prazo final é para daqui a 2 meses e pouco. A fonte é o Financial Times. Isto já me parece sério, certo? Abreijos aos 3. Grande Rui, um abraço. O Rui que vive em Boston e já vai muitas É, vezes ao pavilhão e já teve economias, etc. Em relação à conferência este, vai continuar a ser gozada, Rui, porque não olhas para uma conferência, olhas para a outra e nós não criticamos a conferência este por ser desequilibrada. Nós criticamos a conferência este por haver um desequilíbrio entre as duas conferências, que é uma coisa completamente diferente. Eu sim, quero sim, muito. sim. É tipo a primeira divisão e a segunda divisão, não é? Tipo, se calhar estou a Sim, ser um bocadinho ingrato, mas é tipo, não, pronto, mas um é o campeonato, um é a Premier League, o outro é o campeonato francês, pronto. sim, imagina. Imagina o Tugão, a Liga Portuguesa, sem os três grandes. Os três grandes são os Thunder, os Rockets e os Nuggets. E do outro lado estão o resto das equipas. É pá, porreiro, os Celtics este ano, ou os Pistons, são o Braga. E uma delas, se calhar, vai à final e depois lá pode fazer a gracinha. E era um campeonato muito mais equilibrado e com muito maior paridade, mas nós não queremos a paridade nivelada por baixo. Idealmente queremos a paridade com equipas muito fortes. E isso na Conferência Este não parece que esteja a acontecer enfim, há alguns anos, em maior ou menor medida. Em relação à NBA Europa, eu li também o artigo do Financial Times e não são só 300 clubes, são 300 entidades, portanto clubes e empresas de private equity, porque vão poder fazer parte
de grupos que detêm os clubes que vão entrar na NBA, algo que não pode acontecer nos Estados Unidos, mas na Europa vai poder acontecer, porque enfim, é uma realidade que já temos com o futebol, infelizmente. E sim, é uma coisa já pensada mais ou menos para curto prazo. A ideia é começar uma Liga Europeia em 2027, concorrente à Euroliga. Está tudo um bocadinho no ar, não tenho aqui nenhum detalhe que tu não possas ler onde eu também li, mas a ideia da NBA parece ser ter uma liga de 16 equipas, em que declaradamente quer atacar os maiores mercados europeus, portanto, Inglaterra com Londres e Manchester, a Alemanha com Berlim e Munique, França, Espanha e há mais um país qualquer, Itália, parece-me que também querem atacar claramente os maiores mercados, porque um americano olha para a NBA e não percebe como é que o basquetebol não é consumido massivamente cá, e do ponto de vista deles é porque as maiores cidades e os maiores países não consomem muito basquetebol. Isso, o UK, o Reino Unido é o maior mercado e ninguém vê um jogo de basquetebol, e eles querem atacar, creem que está aí uma oportunidade financeira e querem atacar isso. Portanto, aquilo em que eles estão a pensar é um modelo aliado à FIBA, portanto, concorrente da Euroliga, que são entidades diferentes mesmo nas competições de clubes que por cá se jogam atualmente, terem ali uma liga com 16 equipas, em que 12 seriam membros permanentes e depois 4 que se juntariam por apuramentos. Uma das vagas seria eventualmente o vencedor da Basketball Champions League, que é a competição mais forte da FIBA, em que normalmente o Benfica participa, o campeão português participa nos últimos anos por qualificação. Este ano o Benfica entrou diretamente e o Porto falhou a qualificação, poderíamos ter tido 2 equipas. É uma competição já com o nível alto, portanto o Benfica nas últimas 4 edições, que foi de forma consecutiva, numa delas conseguiu passar a primeira fase de grupos, nas outras 3 não consegue passar a fase de grupos, porque as equipas de meio da tabela alemãs, italianas, espanholas têm um andamento que nós simplesmente não temos, e as outras 3 vagas seria através de um torneio de classificação, através de vencedores de ligas domésticas. Portanto, o campeão português eventualmente teria acesso a esta nova liga. Isto é um ponto de interesse para nós que estamos aqui neste cantinho, através de um esquema de qualificação por ser campeão de um país. Yeah. O Pedro Leiria tinha feito uma pergunta sobre se as lesões do Giannis podem baixar o seu trade value ou não, que já respondemos anteriormente. Um abraço, Pedro. Um abraço para o Pedro. E o Marco Logrado diz assim: boas pessoal, tenho aqui um desafio para vocês. Imaginem que os 3 são general managers dos franchises da NBA, de alguns franchises da NBA. O João é GM dos Lakers, o Lucas é GM dos Bulls e o Ricardo é GM dos Grizzlies. A pergunta é: o que faziam até ao final? O João é dos Lakers e o Lucas é dos Bulls? É verdade, é o que está aqui. A pergunta é: o que faziam até ao final do trade deadline para atingir estes objetivos? Os Lakers, o objetivo seria acabar no top 3 e serem um verdadeiro contender ao título. Os Bulls conseguir chegar ao top 6 e os Grizzlies chegar ao play-in. Quais eram as vossas movimentações, trocas, ajustes no plantel, tudo o que acharem necessário? Obrigado e um abraço. O Ricardo não está cá para defender os Grizzlies, portanto posso-lhe perguntar isto no próximo episódio. Pois, porque depois a deadline já passou. Lucas, o que é que farias para os Bulls conseguirem chegar ao top 6? Mark Cannon? É o que estávamos a falar há bocado. Eu acho que o nosso amigo Marco tem o objetivo mal desenhado para os Bulls, porque se eu fosse GM dos Bulls não queria ficar em top 6 absolutamente nenhum, queria ser melhor um dia destes, e um dia destes não é já este ano. Acho que pelos Bulls não faz absolutamente nada ficarem no top 6 este ano. Portanto, os Bulls têm muitos contratos expirantes: o Vucevic, o Zach Collins, o Huerter, o Kobe White, o Dosunmu e o Javon Carter. O Kobe White, portanto, se eu fosse os Bulls, ver se alguém me dava alguma coisa pelo Vucevic e despachá-lo, que não queria no verão. Se fosse o Kobe White é um jogador que já deu muitas alegrias a adeptos dos Bulls nos últimos anos, dentro do que é ter alegrias como adepto dos Bulls, mas vai querer um chequezinho gordo. Ele infelizmente não está a ter um grande ano, que baixou o valor de mercado dele, mas é daqueles jogadores que podia ajudar um contender. Marcação de pontos, mesmo que fosse a sair do banco ou quer que seja, um segundo base, alguém numa perspectiva mais pequena, alguém que podia ajudar o Cade Cunningham, por exemplo, jogando ao lado dele. É alguém que os Rockets precisam de marcação de perímetro, alguém que tenha a bola no perímetro e consiga mandar umas bombocas de fora. Acho que é um jogador que eu via a ajudar muita gente, 20, 25 minutos de playoffs.
e no verão vai querer um contrato muito grande. Portanto, eu se fosse os Bulls também não sei se o quereria dar. É alguém que eu estaria a fazer chamadas para tentar extrair valor. O Dosunmu a mesma coisa, tem estado em alguns rumores, os Nuggets parece que o querem. Eu o Dosunmu gosto dele, acho que é um bom terceiro, quarto base, portanto não me importava de o levar até ao verão e tentar renovar. Epá, o resto é para desmanchar e mandar abaixo, meu. Epá, imagina, uma equipa que não seja contender hoje em dia tem uma pergunta muito simples para fazer, que é: daqui a quanto tempo é que achamos que podemos ser? E dentro dessas, e quando lá chegarmos, quem é que ainda cá vai estar? E por isso, a resposta dos Bulls, eu diria que é 3 anos. Menos do que 13. Se eu entrasse hoje como GM dos Bulls, menos que 3 anos parece-me irrealista, apesar de lá estar destas aberturas que a Conferência está a dar, poder fazer sonhar com uma ascensão mais rápida, mas enfim, não estás ao nível de uns Magic, sequer os Pistons fugiram completamente de ti. Para o ano há o Tatum e o Haliburton de fora e de repente podemos ter duas equipas que vão ganhar 55, 60 jogos, não sabemos, por isso acho que estás longe disso, e por isso eu acho que daqui a 3, 5 anos, o que é que me podia ajudar? O Guidi, porque já cá está, porque tem um contrato de 4 anos a 25 milhões, é um número interessante, não sei se é o base que eu idealizava ter, mas não me importava. É o Guidi, o Dosunmu e o Buzelis. E portanto, se o ponto de partida é o Guidi, o Dosunmu e o Buzelis são os teus keepers, são os tipos de quem queres construir à volta, então falta construir muita coisa, porque só tens o Piaçaba, a televisão e a chaminé. Falta muita coisa, falta muita parede, muito tijolo, e por isso ou és mau o suficiente para ir lá abaixo buscar putos, ou és atrativo o suficiente para ir buscar free agents de topo. E não sei qual é que é a resposta dos Bulls, mas dizer-te, Marco, não queria o top 6 para nada, tentava ganhar o máximo número de piques, construir à volta do Buzelis e rezar. No caso dos Lakers, é difícil porque lá está, o melhor ativo de troca se calhar é o jogador que faz menos sentido trocar pelo valor de contrato que tem, mas se calhar acaba por ser o mais interessante, que eu estou a falar do Austin Reeves. Portanto, eu tentava ir buscar um extremo defensor que pudesse jogar com o Luka, tipo Trey Murphy, por exemplo, mas acho que era muito difícil. Os Lakers teriam de enviar o Austin Reeves, teriam de enviar picks, teriam de enviar mais um contrato, porque não é suficiente, e mesmo assim não sei se os Pelicans aceitariam essa troca, porque os Pelicans precisam de ganhar e não sei se com o Austin Reeves estão mais perto de ganhar já, pelo menos neste neste caso. Mas o mais óbvio é ir buscar um extremo que consiga defender, que traga um bocadinho de defesa à equipa dos Lakers, que é uma das piores defesas da NBA, aí tem sido desde o início do ano. Não sei se o Lucas concorda comigo, mas isso seria a minha opção primordial. Acho que posso estar a sonhar um bocadinho alto com o Trey Murphy. Ou achas que não? Não sei se estás, acho que estás a sobrevalorizar um bocadinho a defesa do Trey Murphy. Acho que era um jogador bastante longe de resolver os problemas defensivos dos Lakers. Uhum. Ajuda, porque a defesa dos Lakers é de facto muito má. Mas não sei se trocava o Austin Reeves assim à pressa até à deadline, que Shams tweetou há pouco, vai voltar quarta-feira. Austin Reeves vai voltar quarta-feira. É tempo da deadline. É tempo da deadline, exatamente. Para te fazer a vontade. Não, mas acho que não faz sentido. É difícil para os Lakers mexerem quando tiverem também o LeBron. É muito dinheiro em salário. Sim, os Lakers empatados com os Warriors e com mais uma equipa são a equipa que tem mais free agents no final da temporada. E tem muita gente, muitos contratos a mexer, portanto para o ano vai ser mais uma época em que não vai haver continuidade absolutamente nenhuma no plantel, vai ser uma equipa nova partindo do princípio que o LeBron sai, e por isso lá está também o comprar agora, vender o Reeves só para comprar e tentar chegar ao top 3 para depois
o que quer que se faça vai sempre continuar um degrau bem abaixo dos Nuggets e dos Thunder, não faz muito sentido. Para não falar de Rockets e de Timberwolves e de outras equipas. Convém não esquecer que estes Timberwolves, que perderam basicamente quem é que eles perderam? O Nickel Alexander-Walker, atropelaram os Lakers sem cerimónia nenhuma num matchup em que a diferença de agressividade na defesa e de pernas foi absolutamente gritante. E isso não se vai corrigir com o Trey Murphy, não se vai corrigir com um jogador só. Os Lakers são de uma equipa, que não têm neste momento. Já agora, E isso vai ter que ser feito à custa de flexibilidade que eu não queria perder nesta deadline. já agora só para corroborar o que estás a dizer, em contratos expirantes, os Lakers têm 90 milhões de dólares, que são no fundo LeBron, Só? 52, 18 do Rui Hashimura, 11,5 do Gabe Vincent, 11 do Maxi Kleber, e é isto. Portanto, Jackson Hayes é free agent também? Sim. Jackson Hayes, tipo Jackson Hayes são mais 3, sim, tens razão. O Reeves, pronto, tem o player option que em princípio vai... O Reeves, o Aiton e o Smart têm todos player options e todos provavelmente vão decliná-las para tentar deals mais longos, portanto são mais 20 e tal milhões. Os Lakers têm tipo 120 milhões potencialmente em contratos expirantes. Sim, bom, é muito dinheiro mesmo. Acho que não dá para fazer nada. Marco, desculpa lá estar aqui a estragar o teu o teu fim de podcast. O teu fim de podcast, sim, a tua questão. Lucas, estamos despachados? Estamos, por mim estamos. É? Então, olha, obrigado por mais este bocadinho aqui a falarmos de basquetebol. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok e tornarem-se no YouTube, não é? E subscreverem e ativarem o sininho, não é? Assim que dizem os youtubers. E porquê dizem sininho, não dizem sino? Também é uma coisa... Ou ativarem as notificações, só, tipo, não sei. Às vezes dizem, que eu ouço. Sim, às vezes dizem, é. E tornem-se patronos do A Bola Não Mente, patreon.com/A Bola Não Mente. Lucas, boa sorte para o resto da tua noite. Um grande abraço, Olha, viste o debate enquanto esperavas por mim? Vi o debate. Ok, eu não vi, por isso é que não falámos disso. Mas quiçá teremos algumas considerações hoje à noite. Sim, quiçá teremos algumas considerações. Vou votar antecipado. Vais votar antecipado? Ok. Vou sim, senhor. Sim, mas eu acho que as pessoas não têm grandes dúvidas em quem é que nós vamos votar. Sim, lá está. Ou se tem, nesta altura, não sei bem o que é que andámos aqui a fazer, sim. Acho que nenhuma pessoa tem grandes dúvidas sobre quem é que vai votar, seja para um lado, seja para outro. Não, isso aí já não tenho tanta certeza. Pois. Não tenho a certeza que o debate tenha servido para dissipar possíveis dúvidas. Isso também é outra coisa. Aposto que não. Obrigado por seres quem és. E tu és um gajo que espera que as filhas dos outros adormeçam para gravar os podcasts. É verdade, sou esse gajo. Espero que... Não sei porque essa frase soou melhor na tua cabeça do que provavelmente depois dita, estás a ver? Esperas que as filhas dos outros adormeçam para poder... Isso foi uma coisa meio creepy. Veio de um sítio bom, João. Sim, muito obrigado. Falta, até à próxima.